Eu acho que depois desta conversa tão interessante, temos aqui um desafio, mas que eu acho que vamos claramente ultrapassar, porque vamos falar de sustentabilidade, e uma das coisas que ouvimos, e eu não sou engenheira, nem conheço assim muito estes temas, eu sou marketeer. E acho que aquilo que acontece hoje em dia, para qualquer marketeer, é que todos nós queremos ter e trabalhar marcas sustentáveis. Eu há bocadinho dizia ao Miguel, hoje de manhã até a brincar, que quase que substituímos todos os descritivos com os quais antigamente qualificávamos a marca, um produto de qualidade, um produto fantástico, um produto sustentável. Mas isso tem de facto uma razão de ser. Eu penso que esta enorme divulgação de informação sobre os impactos ambientais dos produtos que todos os dias consumimos tem levado cada vez uma percentagem maior de consumidores a considerarem estes temas da sustentabilidade nas suas decisões de compra. E é de facto uma percentagem que tem vindo a crescer e muito grande e muito significativa, nomeadamente nas gerações mais novas e que serão aquelas que vão começar a consumir cada vez mais. Isso significa como é que os consumidores fazem, como é que os consumidores olham para a sustentabilidade, ou a consideram nas suas decisões de compra, ou deixam de comprar produtos onde não encontrem essa sustentabilidade, ou disponibilizando-se para pagar mais por esses produtos, se de facto encontrarem na sustentabilidade, portanto, dentro deles esses elementos. O que significa que a sustentabilidade é, não existindo, destrói valor, existindo, pode de facto criar valor. Nós aqui no Monte Pasto acreditamos muito que a sustentabilidade cria valor e que a sustentabilidade é também uma oportunidade de inovarmos. E daí nós temos feito um investimento muito significativo num grande projeto de inovação e desenvolvimento, o Ethical Meat, que já ouviram falar, o Sistema Integrado de Produção Sustentável de Carne, que estamos a desenvolver em parceria com duas universidades, com a Universidade de Évora e com a Universidade de Minho. Temos inclusivamente aqui connosco hoje os dois grandes investigadores por trás deste projeto, o professor Alfredo Pereira da Universidade de Évora e o professor António Vicente da Universidade de Minho, e que têm dois grandes objetivos. Por um lado, conseguimos ser capazes de criar animais de forma mais eficiente e dessa forma nós reduzirmos o consumo de recursos e também reduzirmos as emissões, e por outro lado conseguirmos reduzir o desperdício alimentar, sendo capazes de criar uma carne com um maior prazo de validade e comercializada numa embalagem mais amiga do ambiente. E eu falo neste projeto não só porque, sendo colaboradora do Monte Pasto, tenho efetivamente muito orgulho nele, até porque como consumidora sou fã de consumir produtos sustentáveis, mas também porque a verdade é que dentro de uma marca sustentável existem sempre muitos ingredientes que têm que ser trabalhados e que têm que ser integrados. Porque aquilo que eu aprendi na conversa que nós tivemos antes foi que a sustentabilidade é um sistema. E um deles é efetivamente o mundo natural em que os animais nascem e crescem, o montado. E eu também aprendi agora muito recentemente que o montado, nomeadamente o montado alentejano, é um hotspot de valor natural reconhecido mundialmente. Portanto, a verdade é que interessa preservar e encerra em si muitíssimas oportunidades de criação de valor para as empresas que, de uma forma ou de outra, trabalham neste ambiente. E então eu começava por perguntar precisamente à professora Elvira Batista de que facto ou como é que preservar o montado significa criar valor para as empresas. E porquê é que isso é importante, não é? A sustentabilidade tem a ver com várias coisas. Vou ligar aqui o microfone. A ver se assim já soube melhor. Talvez não. Já soube alguma coisa? Não. Mas está ligado. Puxar mais para cima. Não é. Assim está melhor?
Não está. Ele está a pescar. Bem, mas respondendo, que a comunicação é importante e estas coisas tecnológicas baralham um bocadinho a comunicação, quebram um bocadinho o ritmo da transferência das ideias. E em relação às nossas marcas, sobretudo às marcas ligadas, como ao Monte do Pasto, ligados a um sistema de pastoreio extensivo. O Montado, por si só, é uma marca de sustentabilidade. O Montado é um sistema agro-silvopastoril que está neste sul de Portugal há mais de 7 séculos, tem sido construído pelo homem e ele continua cá. E isso é um exemplo de que essa exploração permitiu, ou essa utilização desta área, foi sempre muito flexível, muito adaptada e conseguiu sempre manter um equilíbrio entre o que tira do sistema e aquilo que inclui no sistema. E temos também aqui no Montado algumas marcas que são marcas de carne que podem ser reconhecidas, por exemplo, como há bocado se estava a falar do Mármore de Carrara, os nossos porcos pretos vão para a Espanha, são quase todos abatidos lá, e muitos dos porcos ibéricos vêm para cá para serem engordados em Montanheira. A Montanheira é reconhecida como uma mais-valia. Provavelmente muitas das nossas raças autóctones, apesar do esforço que as associações meritórias têm feito, esse esforço de divulgação, aqui nesta zona Amarpolenga, por exemplo, que é uma raça autóctone altamente adaptada a recursos oscilantes, recursos naturais oscilantes, alimentares, que é muito típico aqui da nossa zona e talvez o que falta aqui seja o reconhecimento por parte dos consumidores de ser um produto biológico ou de ser um produto produzido em erva. Quer dizer, há um mercado para isso, mas não é essa parte toda do marketing. Mas voltando à parte do Montado mesmo, que estava a dizer, o Montado por si só é mesmo uma marca em si. Ninguém a está a usar como bandeira, mas o Montado é um sistema fascinante, mas que está a ser altamente ameaçado recentemente. Por exemplo, aqui na nossa zona, quase 50% da produção de bovinos, assim, números muito grandes, e um bocadinho menos da produção de ovinos nacional é feita em Montado. Cabras é à volta de 1/4 da produção nacional. Portanto, e quais são os grandes riscos que o Montado tem vindo a sofrer ultimamente? Um deles advém das próprias condições climáticas. Portanto, realmente está a aumentar a temperatura e isso faz com que vão aparecendo fragilidades no sistema, formam-se clareiras. Portanto, no sistema Montado é importante todos os componentes, é como se fosse um ecossistema. É importante a árvore que protege o solo também é protegido pela erva e no meio de todo o sistema temos os animais que aumentam a matéria orgânica do solo, fazem com que não apareça os matos, que potencializam riscos de incêndio. Portanto, é todo um ecossistema que, quando altera alguma coisa, tem consequências. E uma das coisas que está a acontecer é que as árvores estão a morrer. Nós estamos a perder cerca de 5.000 hectares de azinheiras e de sobreiros por ano. Isto de estimativas dá cerca do nosso grupo de investigação, mas dá cerca de há 7 anos atrás. Portanto, imaginamos que o cenário esteja um bocadinho pior. Portanto, tem 2 riscos em simultâneo. Por um lado, a intensificação, a procura da utilização dessas áreas para outras culturas. Há muito olival, o sobreiro é uma árvore nacional, está protegida, mas há muita cultura de olival debaixo das áreas de sobreiro, e o sobreiro, regado, e o sobreiro não gosta muito de ser encharcado, portanto, apesar de não abaterem os sobreiros, eles estão a ser, tem havido uma pressão em várias zonas, porque tal e qual como a comunicação, há muitos montados, com densidades de árvores diferentes, com utilizações diferentes. Não há 2 explorações nas áreas de montado que sejam iguais, que tenham o mesmo tipo de gestão, mas acontecem este tipo de coisas. Então vão-se formando clareiras e essas clareiras são silenciosas e isso vai fazer com que nessa área em que não há árvores o solo aqueça
E quando o solo aquece, é muito mais difícil que as pequenas bolotas que todos os anos são produzidas em grande quantidade podem germinar, mas depois não vão ter capacidade de se aguentarem durante o ano inteiro, se estiverem numa zona em que são mais sensíveis à seca. Portanto, para nós pensarmos em marcas, nomeadamente de carne, que sejam sustentáveis, as marcas só poderão ser sustentáveis se o sistema que as suporta for sustentável. E há bocado ouvimos também uma intervenção que um dos dramas é que na fileira de bovinos, por exemplo, nós só levamos os animais até ao desmame. Mas a produção em erva, a carne de erva é uma carne de alta qualidade. E com nicho de mercado cada vez mais que interessa mais ao consumidor, de uma maneira geral. Sim, sim, se nós temos, depois já lá voltamos, porque a conversa é de facto extremamente interessante, mas sim, nós temos muito essa consciência de que de facto ter uma carne e conseguirmos produzir uma carne de forma sustentável é absolutamente essencial, e daí também haver aqui, e termos, até vamos falar aqui de várias estratégias que permitem, digamos assim, criar e introduzir essa sustentabilidade num produto sobre a carne. Eu já voltava ao montado, mas porque entretanto começou a falar do sol, e quando começou a falar do sol, eu lembrei-me também do sol, que é de facto um recurso endógeno muito relevante aqui da zona do Alentejo, e do agro-PV, que eu penso que se irá falar cada vez mais, porque de facto é algo que também vai permitir criar valor através da sustentabilidade e para todos nós que trabalhamos neste setor. É assim, Carlos? Boa tarde. Sim, sem dúvida que o agro-PV é um dos fatores que traz sustentabilidade, ou que pode trazer sustentabilidade, é este segmento da economia. O agro-PV, no fundo, é a utilização dupla do solo de agricultura, ou pecuária, agricultura de uma maneira mais geral, e PV, portanto, do fotovoltaico. Hoje em dia são coisas completamente desagregadas. Há zonas que são de produção de energia fotovoltaica e há zonas que são de agricultura. O conceito de agro-PV, que está bastante mais desenvolvido em países como a Alemanha, como a Itália, como a França, o que promove é a dupla utilização do solo, portanto, haver uma efetiva dupla utilização do solo, mas com o foco na agricultura. Isso é um ponto importante. Ou seja, não chega ter uma utilização qualquer do solo debaixo de uma central solar, é preciso ser que o foco seja a agricultura. E isso é positivo de várias maneiras. Acho que é positivo do ponto de vista de sustentabilidade, conseguimos da mesma área ter mais utilizações. Há muitos estudos que há um conjunto de culturas que beneficiam da sombra temporária dos painéis, portanto, de um caso em que a soma das partes, ou seja, vale mais do que o todo vale mais do que a soma das partes, e também para uma questão também de circularidade, os próprios agricultores poderem produzir a própria energia. Ainda cresce aqui um fator de circularidade, e também uma questão de fonte de receita, porque permite aos agricultores ter uma fonte de receita adicional, quer seja possivelmente através da venda de energia à rede ou através de uma renda que podem cobrar de uma terra que continuam a utilizar. E essa fonte de receita traz muitas vezes segurança do mundo da agricultura, que é muitas vezes oscilante, e acaba por criar ali uma base de segurança que é relevante. Isso eu acho que é de facto extremamente interessante, porque em princípio falta de sol no Alentejo. Não sim, em termos de recurso natural,
Portugal e a Península Ibérica estão no topo da Europa. Cada vez mais podemos ver isso até pelo próprio preço da eletricidade no mercado grossista, onde a ilha energética da Península, como muitas vezes é chamado, tem os preços constantemente mais baixos, e quanto mais solar temos vindo a instalar, mais horas de energia a custo zero temos tido, e principalmente Espanha, que está um bocado mais à frente que Portugal, tem tido neste último mês, diria que em 90% dos dias, houve horas durante o dia em que a energia estava a custo zero. Isso devido, obviamente, à radiação que nós temos. Ótimo. Mas, entretanto, o Carlos também falou aqui num tema muito interessante, que foi a circularidade. E, neste caso, tinha a ver com o consumo de energia, mas, de facto, a circularidade, eu penso que na agropecuária é também algo extremamente importante, principalmente quando nós começamos a pensarmos um bocadinho nos sistemas semi-intensivos, que muitas vezes são inclusivamente considerados portanto, tendo impactos muito mais negativos no ambiente. E nós aqui, por exemplo, no Monte do Pasto, já começámos a olhar aqui um bocadinho para estes temas da circularidade de forma mais assertiva e com muita vontade de inovar também aqui e de chegar mais longe aqui. E perguntava à engenheira Ana Sofia Santos, que sabe muito sobre estes temas, que oportunidades é que existem, conseguindo criar sistemas mais circulares, de criarmos valor e de conseguirmos, evidentemente, aumentar esses indicadores de sustentabilidade, que depois são muito importantes para podermos vender as nossas marcas, como já percebemos todos. Olha, eu começava por remeter-me para o último slide do engenheiro Eduardo, que já não está, da agricultura é o ciclo perfeito, não é? É o fecho o ciclo perfeito. Isto não está a funcionar, pois não, mas tudo bem. Estão a ouvir? Pronto. Obrigada. Que a agricultura é o ciclo perfeito e, de facto, nós durante... Eu não sei se perdemos, eu acho que deixámos de reparar que os animais estavam no centro dos sistemas de produção, ou deveriam de estar no centro dos sistemas de produção agrícola. E, portanto, retornar a olhar e a colocar os animais no centro da agricultura é importante, precisamente porque os animais... Pronto, depois temos os ruminantes por um lado, os monogástricos por outro, mas, em particular, os ruminantes são recicladores por natureza, ou seja, é o que eles fazem melhor, e foi por isso também que despertaram o nosso interesse inicialmente, em termos produtivos, foi porque eles conseguem transformar alimentos que não são edíveis para nós, seres humanos, e, portanto, matérias-primas que nós não podemos consumir, ou podemos, mas não tiramos daí grande valor nutricional, e transformar isto em carne, leite e, portanto, produtos de elevado valor nutricional. E com a vantagem, lá está, de reciclarem, não é? E de fecharem este ciclo. Eventualmente, pronto, poderemos ter, eu não diria perdido o rumo, mas outras questões se levantaram ao nível da população. Ainda hoje temos desafios enormes, a população continua a crescer e temos que alimentar na mesma. Pronto, há países que têm muito que trabalhar. A União Europeia parece que está em contraciclo, pelo menos em termos de quantidade de animais produzidos ou efetivo animal, não interessa. E, portanto, conseguirmos de novo recolocar ou pelo menos valorizar esse papel dos animais é um ponto-chave que na realidade ele sempre foi feito. Hoje temos mais ferramentas com as novas tecnologias, com a inovação, com o revisitar de muitos trabalhos que foram feitos nos anos 70 e nos anos 60. E revisitar, ainda hoje de manhã estava num seminário aqui sobre coprodutos, nomeadamente a capota de amêndoa e outros, e que, portanto, existe um potencial muito grande de retomar esta visão de circularidade e recolocar os animais no centro de um sistema integrado e circular, que é onde eles é o lugar deles, no fundo. Pensar os sistemas de produção sem ter o animal nesse local central será redutor. Se são extensivos, são intensivos, se são semi-intensivos ou semi-extensivos, eu tenho um bocado avesso às definições, até porque as interpretações das definições, principalmente quando elas não são sujeitas a muitas interpretações, dá aso a muita confusão. Todos têm um lugar. Os sistemas de produção, e em particular, nós, Portugal, somos um país muito pequenino, temos diferenças brutais e, portanto, se a Europa
como um todo é muito diferente. Nós, Portugal, não somos exceção, não é? Quer dizer, o sistema de montado, que é único e extraordinário, é desta zona do país. Se formos para os sistemas de montanha, não tem nada a ver, parece que é outra realidade e estamos a 5 horas de caminho. E, portanto, não é? Adaptar a produção e as práticas produtivas, em particular as práticas alimentares dos sistemas de produção aos locais em questão e integrar e ter uma visão integradora será sempre o mais desejável. Até porque a sustentabilidade não adianta de nada nós termos ou sermos sustentáveis do ponto de vista ambiental ou ecológico se depois perdemos a sustentabilidade económica, não é? Ou se 1 em cada 3 agricultores a nível europeu não tem quem o substitua. Isto é um problema grave de sustentabilidade do setor também. E, portanto, não é? Daí a circularidade, eu acho que é a todos os níveis da sustentabilidade, aos 3 pilares. Ok. E passávamos agora aqui para outro tema que eu acho que também é um tema extremamente interessante, continuando aqui um bocadinho centrados nos animais. E este é o tema da eficiência, não é? Nós temos sempre aqui um desafio de conseguirmos garantir rácios de conversão alimentar interessantes e, por outro lado, também conseguimos criar animais consistentes para garantirmos que o produto final desses animais, a carne, é também consistente e do agrado e que vá ao encontro das preferências dos consumidores. E isto tem muito a ver com genética e com aquilo que se pode fazer nesta área. Nós também estamos a iniciar um projeto mais em cima deste tema da genética, mas de genética e de genómica a Zoetis tem-se dedicado muito. O Miguel Matos também, em particular, sabe muitíssimo sobre este tema e tem aqui umas coisas interessantes a partilhar sobre isso. Obrigado, Teresa. Eu queria reforçar que eu não sou nada especializado em genética. Recentemente na Zoetis tive um desafio de olhar um pouco para a genómica, sobretudo na raça Holstein, portanto na produção de leite, e eu queria partilhar convosco, a propósito do extensivo, mais do que fruto da minha experiência técnica naquilo que faço, é fruto de uma reflexão que tenho feito há muitos anos, a propósito do que nós reconhecemos na genética das vacadas que pastoreiam no nosso extensivo. Ou seja, o que eu tenho pensado muitas vezes, e já ouvi também discutir em fóruns diversos, é que, tirando, penso que é mais excepcional do que a regra, explorações em que nós conhecemos a genética das mães, que estão no extensivo, a produzir vitelos que depois vão dar origem à carne, na larga maioria das explorações, eu penso que a genética materna é pouco controlada, ou, arrisco-me a dizer, é praticamente não conhecida, porque é fruto de cruzamentos ao longo do tempo com as raças que se consideram melhores em cada época, e isto resulta numa diversidade genética do ponto de vista das mães, que dificulta, penso eu de uma maneira bastante concreta, a utilização do efeito preditivo fundamental que a genética tem naquilo que vão ser os animais nascidos, desmamados, engordados e depois, mais à frente, resultarão em carne com esta ou aquela característica para ir ao encontro dos mercados. E, portanto, a minha reflexão inicialmente é um pouco esta. Portanto, penso que importaria bastante a quem tem vacadas em extensivo olhar de uma maneira mais estruturada para o que é a genética das mães, porque para a genética dos machos é muito habitual olhar-se com cuidado, portanto, compram-se machos de elevado mérito, eventualmente com premiados em concurso, etc. No lado das mães existe, penso eu, um espaço técnico muito grande para se trabalhar. E penso que será do interesse, em geral, do produtor que tem vacas em extensivo, definir o que é a linha-mãe que lhe interessa para o negócio que ele tem em mãos. Podem ser vacas puras, eventualmente autóctones, porque funcionam bem na realidade produtiva que ele tem. Poderão ser vacas puras de raça exótica, porque pretende, eventualmente, produzir reprodutores, ou, eventualmente, ser um cruzamento definido, e é muito tradicional nos mercados, noutros continentes, em que a produção em extensivo está tecnologicamente mais avançada, haver uma linha, quando o objetivo é a produção de carne, haver uma linha definida de mães F1. E, portanto, que o produtor assegura, ao longo do tempo,
e que tem mães absolutamente dentro daquele genótipo. E, portanto, isto acrescenta, a meu ver, uma previsibilidade. Claro que depois a produção sofre inputs muito importantes da alimentação, da maneira como os animais são criados, e, portanto, tudo isso influi nos produtos que dali saem. Mas a genética é fundamental, é hereditária e, portanto, permite, para além do resto, ir ganhando em mérito nos animais que se têm, se for melhor conhecida. Portanto, mais uma estratégia. Houve ali algo que a professora Elvira mencionou e que achei muito interessante, que foi o facto de dizer que o montado era uma marca em si e que podia, que se calhar não é explorada da forma mais interessante. Uma das coisas que eu também percebi é que o montado é um hotspot também de biodiversidade. E aqui há uns tempos, inclusivamente, quando se começou a falar mais, agora mais recentemente, e se deu um peso muito grande à biodiversidade, eu, por exemplo, reparei que na Austrália existem já programas, foi quase imediato, a certificarem produtos que de facto valorizassem e integrassem práticas de melhoria da biodiversidade. E, portanto, eu imagino que tudo o que possamos também fazer desse ponto de vista de valorização da biodiversidade pode ou não pode ser importante, interessante para regenerar e preservar esse montado, e nós depois de alguma forma também retirarmos benefícios, não é? Porque de facto também hoje em dia será cada vez mais reconhecido, até porque o tema está a ganhar em escala pelos próprios consumidores, o valor das marcas, nomeadamente este tipo de marcas, valorizarem a biodiversidade. Sim, o montado é realmente um hotspot da biodiversidade. Tem uma quantidade de espécies por metro quadrado impressionante, por exemplo, só em variedade de leguminosas, especificamente trevos, nós temos naturalmente, não foram lá postas, elas aparecem, estão no banco de sementes, mais de 40 diferentes variedades de trevo. E não estão todas ao mesmo tempo presentes, mas elas existem. Isto só, já para não falar de tudo o que são, a nível de fauna, espécies que nidificam aqui, o lince ibérico, portanto, que não é propriamente no montado, mas está numa zona muito perto. E esta biodiversidade tem sido sempre mantida, faz parte da matriz da estrutura do montado. Normalmente está associada a pequenas zonas que funcionam um bocadinho como elementos singulares da biodiversidade. São zonas que funcionam como ilhas e que permitem a circulação dos animais, portanto, dos grandes mamíferos, mas também de pequenos mamíferos que encontram aí abrigo. E esse transporte que os animais fazem ao deslocarem-se de montado, levam sementes de um lado para o outro, é muito importante na própria estrutura. Mas já há vários exemplos de se conseguir aumentar essa biodiversidade, por exemplo, de dar uma zona de um arrife, ou de um monte de pedras, ou de um pequeno bosquete, e permitir que ele recupere. E há quem tenha apicultura dentro do montado, portanto, isso também vai aumentar a polinização. Portanto, e isto traz vários aspectos positivos, nomeadamente a nível dos sons que o montado tem, da vivência que se experimenta no montado e que muitas vezes pode estar ligado a um turismo de natureza. Portanto, apostar na gestão, isto acontece, portanto, ao melhorar a biodiversidade, ou manter a biodiversidade que se tem, passa muito pela maneira como se gera o montado, como se gera quer o solo, quer as pastagens, quer os animais que lá pastam. Mas sim, o montado é realmente distintivo em relação a isso. O que também não, será seguramente interessante para utilizarmos no fundo estas estratégias também, para criarmos estas experiências um bocadinho especiais que depois, como vimos naquela conversa anterior, podem valorizar os produtos que no fundo são oriundos desta zona. Eu acho que é uma excelente... Sim, os consumidores certamente podem associar aquela carne produzida daquela maneira, ao mesmo tempo estar a manter uma determinada espécie de aves, borboletas. Exato. E eu voltava agora aqui, mais um bocadinho ao AgroPV,
para falarmos de um outro tipo de oportunidade e que penso que sai até aqui um bocadinho diretamente deste projeto Ethical Meat e que até que é interessante. Nós falámos do AgroPV, desta oportunidade de criação de valor através da dupla utilização da terra, mas estamos também a notar que é uma tecnologia que pode ajudar a aumentar a eficiência, ou pelo menos estamos a identificar aqui alguns sinais, na criação animal. É assim, Carlos? Ora bem, de uma maneira muito pouco científica, no Ethical Meat nós propusemos a estudar o impacto dos vários níveis de stress, desde o início até ao fim da cadeia, portanto até à carne. Um dos stresses que nós pretendíamos reduzir era o stress térmico. E foi nesse contexto que pensámos em aplicar uma estrutura específica dentro dos nossos parques para dar sombreamento adicional aos animais e fazer esse sombreamento através de painéis fotovoltaicos, dando assim verdadeiramente uma dupla utilização do solo. Os parques continuaram a ser utilizados da mesma maneira, criámos uma área de sombreamento, em vez de criarmos uma área de sombreamento tradicional, com uma lona, foi feita através de um painel. Mas para isto ser também, para ser a agricultura em primeiro lugar, obrigou-nos a preparar a fazer uma estrutura específica para isto, especialmente desenhada para isto, com muito poucos apoios, para exatamente permitir a utilização normal por baixo da estrutura, que tem na zona mais baixa 5 metros. O que verificámos no nosso caso é que os animais acabaram por preferir a sombra debaixo desta estrutura, a sombra dos painéis, e depois isso foi medido, é mais eficaz do que a sombra da lona. Então o que verificámos foi, com alguma graça, que nos dias de calor, os parques que têm esta estrutura, os animais estavam todos debaixo dos módulos solares, nos outros parques estavam naturalmente debaixo das lonas, mas onde tinham poder de escolha, escolhiam a sombra dos painéis. Mas eu aproveito isto para falar de uma outra coisa que eu acho que é relevante, que é para o AgroPV poder crescer, e em Portugal é crescer quase do zero, porque quase que não existe, é preciso perceber que não é uma escolha óbvia. No nosso caso, seria mais... Nós utilizamos a energia que produzimos localmente para o nosso consumo, portanto é uma central de autoconsumo, mas a solução mais óbvia seria ter uma central de PV tradicional ao lado, no chão, e uma lona de sombreamento, não havendo dupla utilização do solo. E nós investimos para poder fazer um AgroPV, apesar de não ser a solução mais óbvia, e perceber que isto só vai crescer como está a crescer em países como a França, como a Alemanha, como a Itália, se for, antes de mais, definido, que é uma coisa que não está definida ainda em Portugal, que é o AgroPV, e se for criada um caminho próprio para este tipo de projetos. Caso contrário, se eles tiverem que concorrer com projetos de fotovoltaico no chão, não tendo nenhum tipo de diferenciação, os projetos no chão serão mais baratos, a energia que produzem é a mesma, portanto, aí é uma questão óbvia. Portanto, se queremos seguir este caminho da sustentabilidade, se queremos também apoiar a questão da agricultura, e se queremos aqui inovar, acho que será necessário fazer como outros países já fizeram, de criar um caminho próprio para este tipo de centrais. Caso contrário, se for em concorrência com as centrais tradicionais, será sempre difícil de fazer esta área crescer. E o Carlos, quando falou agora aqui da palavra inovar, lembrei-me também do trabalho que o FIDINOV faz na área da alimentação animal, onde há uma grande expectativa, pelo menos eu aqui também falo um bocadinho como consumidora, leio muito de que vêm aí umas fórmulas
fantásticas de alimentação animal, ou que existem, começam a aparecer algumas linhas de investigação muito promissoras que eventualmente nos permitirão transformar os nossos animais assim numa espécie de um carro elétrico equivalente 100% sustentável. Está-me a picar. Ora bem, nós, portanto, o grande problema, aparentemente não é? Dos animais, em particular dos ruminantes, não é? É a questão das emissões e, consequentemente, parece que temos que desaparecer com elas, a dos animais. E pronto, e há um conjunto de formas, não é nada que já não se trabalha há imensos anos, mas pronto, agora se calhar com uma pressão, e bem, atenção, não, concordo que sim, uma pressão maior do ponto de vista ambiental. O problema é que se espera precisamente isso, não é milagres, não é? Nós seres humanos gostamos muito de varinhas mágicas, de poções mágicas, não é? Ou de agitar assim qualquer coisa e pronto, resolveu-se. E isso não acontece. Pelo menos eu não acredito em bruxas, eu sei que elas existem, mas não acredito muito nelas. De qualquer maneira, há essa expectativa de que se cria ou se encontra um aditivo milagroso ou qualquer coisa que resolva as questões. Há várias linhas de investigação que trabalham precisamente a melhoria da eficiência alimentar, não só com o objetivo de diminuir as perdas energéticas, nomeadamente a parte dos gases, as emissões por gases, mas também aumentar, não é, aumentar a eficiência, portanto, aumentar a fixação de energia no animal e, portanto, a produtividade, do ponto de vista alimentar, e depois temos do ponto de vista produtivo, que ali o Miguel falou na questão da genética, que é essencial. E, portanto, primeiro, olhar de forma integrada, mais uma vez, não é, para os sistemas de produção e para o animal e para o sistema em particular, para a nossa exploração, e ver que há muito mais para além da alimentação onde se poderá trabalhar para aumentar essa eficiência produtiva, aumentando o tempo de vida do animal, pronto, um conjunto de coisas. Do ponto de vista da alimentação, aumentar a eficiência, trabalhar muito a questão dos circuitos curtos e, portanto, os coprodutos. E os coprodutos, como eu referi há bocado, e tem-se trabalhado muito, não é uma linha nova de investigação, é uma linha que atualmente tem muito para dar, tem muito para dar ao setor e estão-se a dar, não os primeiros passos, mas já se consolidaram os primeiros passos e estão-se a continuar o caminho para que seja de facto introduzido de um ponto de vista de alimentação mais consistente ao nível dos animais. E depois temos algumas questões relacionadas com aditivos. Era isso que Sim. É aí que quer chegar. Então, os aditivos. Tenho curiosidade. Pronto, os aditivos. Os aditivos não há muitos. Primeiro, do ponto de vista legal, há apenas um aditivo aprovado na União Europeia que está aprovado para utilização como aditivo zootécnico com o objetivo de diminuir as emissões, em particular de metano em ruminantes. E esse aditivo está comprovadamente, uma linha de investigação durante vários anos, continuam-se a fazer vários estudos por essa Europa e não só, pelo mundo fora, para consolidar os resultados e também para ver os efeitos a médio e longo prazo, porque estas coisas, não é? Os animais são seres vivos, em particular o ruminante, o rumen é quase um ecossistema per si, não é? E, portanto, com vida própria, e portanto é importante saber também a médio e longo prazo o que é que acontece. E depois há algumas linhas potenciais que têm resultados, mas lá está, não há bela sem senão. A questão das algas, que falámos, e temos também equipas portuguesas a trabalhar nisso, a famosa alga vermelha, a Asparagopsis taxiformis ou armamata, quer uma quer outra, têm resultados comprovadamente de diminuições grandes das emissões de metano em ruminantes. Nós, Portugal, temos a Asparagopsis na nossa costa, quer a armamata, quer a taxiformis, é endémica, pronto, consegue-se recolher, é sazonal e, portanto, não ao longo de todo o ano, e de todo, se hipoteticamente recolhêssemos toda a Asparagopsis e a conseguíssemos dar ou em fresco ou desidratada aos animais, não conseguiríamos sequer alimentar com 1% de incorporação de efetivo leiteiro dentro de ouro e minho, quanto mais todo o nosso efetivo bovino, só falando nos bovinos. A Asparagopsis tem um grande senão, o composto é altamente cancerígeno e há estudos que parecem indicar que se transfere para o leite, estão a ser estudos feitos a ver se transfere para a carne ou não.
É uma linha de investigação, está a ser seguida, está ainda longe de entrar no mercado. Não é para amanhã, não é para daqui a 2 anos. Está longe de entrar no mercado, até porque a Asparagopsis é difícil de produzir e, portanto, temos quantidade suficiente, será, mas é uma linha de investigação que está a ser seguida. Temos outras algas, quer macroalgas, quer microalgas, que também têm resultados interessantes, também se está a trabalhar e Portugal também tem. Teve até há bem pouco tempo, eu acho que já terminou um projeto sobre algas, o Alga Valor, onde teve a trabalhar não só as questões das emissões, mas também em termos de compostos bioativos na alimentação animal. E, portanto, está-se a trabalhar muito. Em particular, cá em Portugal, e não só, também na União Europeia, a questão dos coprodutos e da reutilização destes subprodutos que nós chamamos de coprodutos, porque não são sub, porque nós conseguimos valorizá-los na alimentação animal e assim promover os circuitos curtos. E aqui, lá está, nós em Portugal temos várias equipas na área da nutrição animal que estão a trabalhar muito bem, têm um trabalho já muito desenvolvido e já desbravaram muitos caminhos que estão agora a começar a ser seguidos. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, eu já disse isto várias vezes, e nós, cá em Portugal, ao nível de inovação e de investigação em nutrição e alimentação animal, em ciência animal no geral, mas em nutrição em particular, nós temos investigadores de topo. Nós não estamos, e não só na nutrição, também noutras áreas, mas de todo não estamos atrás nem a seguir o que se está a fazer noutros países da Europa. Nós estamos a inovar, estamos na linha da frente e estamos até a contribuir para muitas coisas que depois acabam por ser feitas lá fora. E, portanto, mas uma mensagem que eu acho que é importante: não há milagres, nem há soluções milagrosas. Há soluções integradas e, mais do que esperar encontrar um aditivo ou uma varinha mágica, é olhar para a nossa exploração, para o nosso sistema e ver onde é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer a todos os níveis. E estas soluções integradas de utilização. E depois contabilizar as externalidades positivas. E isto sim, porque isto ajuda no storytelling, como dizia a professora. E, portanto, sim, ou seja, contabilizando tudo isto e meter, para além disto, ainda temos mais passarinhos, mais borboletas, mais florzinhas, é um plus, é uma mais-valia. E, portanto, encaixar isto tudo no storytelling é essencial. E aí acho que ainda temos um longo caminho, mas isso é para vocês. Exatamente, mas já me deram aqui uma série de ideias, confesso. Mas uma das coisas interessantes que acho que hoje em dia também se fala muito quando se fala, e se começa a falar cada vez mais quando se fala de sustentabilidade, é que é preciso medir estes impactos, ou seja, aquilo que de facto integramos de sustentabilidade nos produtos. E eu acho que isso nos vai ser cada vez mais pedido. Então, mas porque é que o seu animal é mais sustentável que o outro? Ou porque é que se faz isto? Que impacto é que efetivamente tem? E hoje em dia, acho que começam a aparecer algumas tecnologias ou de sensorização, internet dos animais, não é, Miguel? Sim, a internet das coisas, ou aqui, internet dos animais. não é? Que nos permite acompanhar, digamos assim, a vida do animal e que podem ser muitíssimo interessantes para nós, de facto, conseguirmos garantir e comprovar aos consumidores que efetivamente estamos a incorporar sustentabilidade nos produtos. Sim, para fazer um comentário aqui à questão da Teresa, sem dúvida, eu penso que o que nós temos estado aqui a discutir nos vários âmbitos, portanto, os padrões alimentares, alimentarem-se no montado, eventualmente na erva, terem melhor bem-estar porque passam mais tempo à sombra, medirmos exatamente o que é que os animais comem quando nós lhes pomos o alimento à frente, na manjedoura, portanto, tudo isso pode ser associado à tecnologia de vários tipos de sensorização, mas penso que mais importante do que pensarmos aqui no detalhe dessas tecnologias é que será muito interessante, penso eu, para o setor, que essa informação entre de uma maneira agregada, portanto, juntando todos os elos da cadeia produtiva, desde o produtor até ao produtor intermediário que faz recria ou engorda dos animais desmamados, depois a indústria transformadora e, finalmente, os consumidores, aqui ou os consumidores noutros países, quando se trata de exportação. Portanto, pôr a informação à disposição de todos, sendo os dados rigorosos, rastreáveis e confiáveis. E isto, portanto, entra neste conceito que para mim foi novo. Eu peço, se tiver aqui alguém que seja especializado nisto, me corrija se eu disser alguma barbaridade. Este conceito do blockchain, portanto, me parece que é
uma cadeia partilhada de informação que é autovalidada, porque é imutável e, portanto, absolutamente verdadeira, torna possível, dentro do esforço de toda a cadeia, que retorne, nomeadamente para o produtor original, para o que tem as vacas, que muitas vezes, como nós na conversa inspiracional ouvimos, muitas vezes fica esquecido no fim do valor do bife que é muito apreciado pelo consumidor ou por um determinado mercado, trazer de volta esse valor para o produtor original que tem as vacas, utilizando a tecnologia. E, portanto, a tecnologia, a sensorização no campo já está disponível, nomeadamente no extensivo, foca-se sobretudo na monitorização por GPS, portanto, não só na localização, mas como nos movimentos que os animais fazem, os padrões alimentares, o tempo que passam a beber água e a comer. Portanto, tudo isso é muito interessante do ponto de vista da previsão da doença, tendo em consideração que a doença nos animais como nas pessoas tem sinais que são muito pouco específicos e, portanto, é fruto de uma atenção que tem um erro intrínseco muito grande e, portanto, a sensorização e a utilização da tecnologia em benefício da detecção da doença ou da previsão da doença será certamente muito interessante, mas penso que ganha o seu potencial máximo quando é integrado numa cadeia de valor que é partilhada e válida para todos. Ok, muito obrigada. Eu acho que a ideia era de facto dar aqui algumas, falar um bocadinho e dar-vos aqui algumas ideias de oportunidades que se estão a criar relacionados com estes temas da sustentabilidade. Eu penso que agora temos um coffee break à nossa espera e penso que quer a professora Elvira, a Ana Sofia Santos, Carlos Radas ou Miguel terão muito gosto em responder a qualquer questão relacionada com estes temas que acredito que serão cada vez mais relevantes para todos nós. Portanto, convidava. Obrigada.